Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Vasco da Gama também 1, que aconteceu neste domingo chuvoso em Porto Alegre no estádio Beira-Rio. Aliás, a chuva, o frio e até o fato de todo mundo saber que o Inter tá focado nas Copas espantaram um pouco do torcedor colorado, que 13 mil pessoas aproximadamente. Não foi um grande público, mas foi um jogo bom, interessante e com muitas coisas para a gente analisar, seja do porquê que o Internacional tomou essa punição de empatar com o Vasco em pleno estádio Beira-Rio, sendo que tem futebol, tem bola para ter vencido, e também sobre a polêmica de arbitragem que a gente vai falar. Infelizmente eu preciso começar esse vídeo falando que eu me quebrei na KTO. O Inter saiu perdendo, eu disse, não importa. Saiu perdendo, mas vou lá, vou resgatar. Tá aparecendo aí o comprovante. Eu abri meu celular, entrei na minha conta na KTO e coloquei, o Inter vai vencer. Apostando na virada, colocando ali 5 pila para tirar quase 21 e alguns quebrados. Dava para fazer aí pelo menos uma graninha de imediato e apostar, obviamente, dar uma diversão a mais para a partida. O Inter no máximo ficou no empate e eu me quebrei. Certa foi a senhorita Márcia, que estava vendo ao meu lado, que tinha apostado na vitória do Vasco, porque ele é gremista, e aí quando o Vasco foi lá e tava o Inter na pressão, ela fez o cash out, tirou e se deu bem, tomou um dinheirinho do sueco. Enfim, é assim que funciona. Se tu quiser brincar e te divertir, na KTO funciona assim. Tu ganha, perde, empata, dá cash out, tem que ser malandro e esperto também para se quiser ganhar algum. Mas tu pode te dar mal, como eu tô mostrando aqui. Se quiser, na descrição no primeiro comentário, fica a dica, site para maiores de 18 anos e para quem tem juízo nessa cabeça, beleza? Gente, olha só, o empate pra mim é uma punição, um preço que o Internacional tem que pagar e, na minha visão, justo. Se fosse derrota também estava tudo certo por conta do entrar desfocado na partida número 72 na temporada. O Inter tem repetido este erro. E eu sei que eu sou o cara que mais falo isso no debate raiz, o Baldasso fala bastante, todo mundo fala, tá? Não vou trazer aqui pra mim, mas não sei que eu gosto bastante desse discurso. Cara, é muito limitado analisar futebol com esse time não tem raça, esse time não tem entrega. Muitas vezes a gente já provou por A mais B dizendo, olha, o time tá bagunçado taticamente, o treinador escalou mal, então esse jogador ele tá correndo pra caramba, que ele chega atrasado na bola e parece tá sempre longe, tá sempre, né, e parece que ele não faz nada. Não, o problema é outro. Mas basicamente, quando todo o time vai mal, e aí o Roger vai ser responsabilizado por isso mais na sequência, mas eu preciso colocar a conta nos jogadores. Os caras estavam a passo de formiga e sem vontade, aquela história que a gente também toda hora tá repetindo no debate raiz. Cara, se o primeiro tempo, até os 3 minutos, tivesse 3-0 pro Vasco da Gama, era, assim, uma barbada. Uma barbada. Tanto é que o repórter da televisão, ele chegou a citar, olha, o Diniz, ele não tá chateado com os jogadores, ele tá bem feliz, tá contente, porque o Diniz tem essa história, né? Ele gosta de performar, ele gosta de jogar bem, não só vitórias ou não só resultados, o time dele tem que cumprir a missão dentro de campo. E ele falou, olha, ele só tá lamentando as muitas chances perdidas, mas de resto, tá bem felizão com o time dele jogando o que não se imaginava no estádio Beira-Rio. E a grande verdade é essa, até os primeiros 30 minutos da partida, se tivesse 3-0 pro Vasco da Gama, não seria absolutamente nenhum crime. Dito isto, preciso colocar que, velho, assim ó, o Rocher, talvez, de novo, né, é justo falar isso, ele joga pouco, de poucas vezes, de estar poucas vezes dentro de campo. Ele precisa melhorar essa média. Mas quando ele joga, a gente entende porque que ele é um goleiro com o destaque que tem, com a projeção que tem, de Copa do Mundo, de seleção uruguaia, de já passagem pela Europa e tal, ele é diferente. O Rocher é um goleiro diferente. O Antony é muito bom goleiro, mas o Rocher ele faz coisas diferentes em campo, tipo aquela bola que é chutada, desvia no zagueiro, ele vai lá e busca outras tantas boas defesas que o Rocher vai fazendo. Mas assim, gente, todo mundo tava vendo o que tava acontecendo no Inter. Eu coloquei aqui que eu já sei o que é, mas eu tenho certeza que o torcedor que foi no Beira-Rio e você que assistiu pela televisão também já sabe que esse jeito de jogar, na boa, se faz isso contra o Fluminense, se faz isso contra o Flamengo, é 3-0 no primeiro tempo. Aliás, o Nacional fez isso no Beira-Rio e foi exatamente a mesma situação. Toma 3 no primeiro tempo, liga no segundo e aí vai buscar o empate. Razoavelmente a mesma coisa, ou basicamente a mesma coisa que aconteceu agora contra o Vasco da Gama. Só que aí tu vai tomando punições. Por quê? O Roger volta pro intervalo, ou do intervalo, ele tira o Gustavo
Gustavo Prado, que entrou na ponta esquerda, bota o Carboneiro foi o melhor da partida, o Carboneiro muda o jogo, esquece o gol, ele criava chance, aparecia para jogar com o Alan Patrick, que tava sem conseguir produzir jogadas, mas era meio que obrigação, assim, às vezes era o Alan Patrick recebia a bola e o Carboneiro aparecia, o Carboneiro tava com a bola, tocava para o Alan Patrick e aparecia para receber, assim, era tão óbvio que era meio que obrigado o Alan Patrick a fazer aquilo por conta do Carboneiro. Ele entrou super bem, foi muito bem, não sei. O Carboneiro tava mal aí umas 2 partidas para trás, que tava como titular. Não sei se ele é aquele típico jogador que entra para enfogueirar no segundo tempo, que ele precisa disso, sabe? Sei lá, Renteria e tantos outros jogadores do Inter que a gente diz, olha, o cara parece que ele joga melhor quando entra no segundo tempo do que o Wanderson por um tempo foi assim, Tabata e Gabriel Carvalho se revezavam nessa função de melhor quando entra do que qualquer outra coisa, mas o fato é que ele acaba sendo o cara que dá esperança pro Internacional. Mas assim, gente, os erros colorados, eles se repetem, na minha visão, em 3 situações. O Inter tem 3 erros claros e óbvios no seu time. Os 2 volantes não têm a capacidade de articulação de jogadas, e aqui passa pelo Thiago Maia, não foi tão mal, para mim o Bruno Henrique vai pior do que ele, mas o Internacional não tem o Fernando, que ditava, a bola vai começar pela direita, ou vai começar pela esquerda, ou vai ser centralizada, ou não, para e pisa na bola. O Fernando fazia essa articulação de jogada do Internacional. Era ele que começava a pensar as jogadas para o Inter. Isso não existe mais. E também não tem uma dupla de volantes que está se completando para fazer ser tão eficiente quanto um, que seria o Fernando. Então, o problema é naquele miolo. O outro, esse é o primeiro problema, o outro passa pelo Wesley não ser mais o jogador decisivo que foi. Lembra quando teve proposta e a gente passou debatendo no debate raiz sobre vai ou não vai para a América, libera ou não libera por 8 milhões de dólares, por 10 milhões de dólares, e aí a conclusão que eu pelo menos tentava mostrar, já que é o meu canal, vou falar sobre mim, e vários outros deram as suas opiniões, mas eu falava, olha, pelo Wesley do ano passado é pouco. Pelo Wesley desse ano, sabendo que existe um risco galhardo, talvez seja muito boa a proposta de vender por 8 milhões de dólares e tu faz um dinheirinho de um cara que é risco galhardo, jogou uma temporada e não mais. Eu não tenho como cravar que ele vai ser o Thiago Galhardo, que jogou uma temporada num nível fantástico de seleção brasileira e depois não conseguiu repetir. Mas eu tenho como te dizer que, neste momento, o Wesley não está jogando nem perto do que jogou ano passado. E não é, o ano passado, JB, ele era nível europeu, tá bom, tá jogando um pouco menos. Não, ele tá jogando menos da metade do que jogou ano passado. E aí o terceiro problema é, não tem um goleador. O Internacional não tem um cara que seja definidor. O Borrelli é um jogador que historicamente tem mais gols emblemáticos ou decisivos do que necessariamente entregar 30 gols numa temporada. Isso faz diferença. Num jogo como esse, tu pega um cara que recebe meia bola e faz 2 gols, faria a diferença para a vitória. E isso precisa ser colocado no combo geral de o porquê que o Inter tem algumas dificuldades. Bom, a dificuldade maior é entrar desligado, entrar desfocado. Depois, o nó tático, que o nó, na verdade, é que daí vai virar folclore, né? Mas o time do Fernando Diniz foi muito melhor que o do Roger, principalmente na primeira etapa, tá? Principalmente na primeira etapa. Só que aí tu tem essas 3 situações que para mim são fundamentais. A articulação das jogadas de trás, o teu jogador decisivo não é mais e o teu centroavante não é um goleador. Isso para mim faz toda a diferença. Eu registro aqui que tudo isso recai sobre o Roger. Ele é um treinador e, cara, o Inter é uma montanha-russa. Ninguém sabe se o Inter vai chegar agora contra Fluminense e Flamengo, ganhar e convencer e passar com o pé nas costas ou se vai tomar uma goleada. Eu não tenho essa certeza e eu duvido que tu tenha essa certeza. Então, assim, o Roger precisa ser colocado nessa avaliação aí de que, poxa vida, tem algumas oscilações muito fortes. Bom, eu, como sempre, tento deixar a arbitragem para um segundo momento, pelo menos eu tento, para a gente falar sobre futebol, que é o foco aqui. Mas o que eu quero dizer para você sobre a expulsão do goleiro do Vasco é que todos os árbitros façam exatamente o que o árbitro dessa partida fez e, para mim, foi o correto. A situação é a seguinte, é um belo de um saco. É um belo de um saco todo goleiro que faz uma grande defesa ou que vê o time adversário crescendo, se joga no chão, pede atendimento médico, para a partida e todo mundo meio que normalizou isso. Porque sabe que, bom, hoje é o goleiro adversário, amanhã pode ser o meu. E alguns que são mais radicais reclamam quando o goleiro adversário faz, mas aplaudem quando é o seu goleiro. O que eu só peço que aconteça a partir de agora é, quando o Rocher, quando o Antony, quando o Volpi, quando o Grando fizerem isso,
que os árbitros também deem cartões. O Léo Jardim já tinha amarelo, levou o segundo. Todo mundo sabe que o Léo Jardim não estava lesionado. Todo mundo sabe que era migué para parar a partida. Isso acontece aqui com os nossos. O Rocher faz isso, o Antony faz isso, o Volpi faz isso, o Grando faz isso. Que eles sejam punidos. Para mim, a punição está completamente adequada. Num jogo recente desses, que foi demais a cera da dupla Grenal, nem lembro qual era, eu lembro que eu falei no vídeo e tentei propor isso no debate raiz e o pessoal disse, JB, não, mas todo mundo faz e tal. Acabou não evoluindo o assunto. Mas eu quero dizer aqui já, agora que aconteceu um fato um pouco mais concreto. O Vasco tá reclamando, mas a real é a seguinte, é um belo de um saco. Por isso que depois a FIFA faz estudo e diz, olha, de 90 minutos a bola rolou 50, porque de resto é bola parada, é reclamação de jogador, é árbitro que vai no VAR e tudo mais e tal. Tá certo, tem que dar cartão quando tá claro e evidente que o jogador tá fazendo cera, porque aí, para 2 minutos, o cara ajeita as meias, pega um spray, na boa, spray, velho. Spray ou água gelada, joga ali, resolveu. O cara levanta e sai batendo tiro de meta. Acertou em dar o cartão amarelo. Mas insisto que isso vai se transformar. Isso hoje é um acerto. Ele vai se transformar em um erro se ficar só nessa punição. Na próxima vez, o Rocher contra o Palmeiras ficou 8 segundos com a bola, foi a bola para escanteio. Tá certo? Se na próxima vez o Rocher fizer isso, que o Rocher tome cartão e seja expulso, que a torcida do Inter entenda, não, tava certo, aconteceu contra o Vasco, o meu goleiro aqui fez pocheca, a gente tem que se ferrar também. Então isso precisa valer, mas essa é a minha visão. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.